O Sambódromo se prepara para a maior festa da América Latina, o Carnaval do Rio de Janeiro. Esta noite, 75 mil pessoas vão lotar os dois lados das arquibancadas, grandes estruturas de 700 metros. Hoje, as diferenças sociais e culturais serão deixadas de lado para festejar o evento mais importante do ano. E mais de 100 milhões de pessoas vão assistir o Carnaval pela televisão. Para os brasileiros, o Carnaval representa a identidade de toda uma nação. Escolas de samba como a Mangueira, uma das mais famosas do Rio, são compostas por mais de 4 mil pessoas. Tem 35 fantasias diferentes, 8 carros alegóricos e uma bateria com 300 integrantes. Do ar, parece uma só entidade em plena harmonia. E esta é apenas uma escola. Nos próximos dias, outras 13 vão desfilar aqui, tão extravagantes e alegres quanto essa. Todo o Brasil se junta aqui. As religiões, os cultos, as raças, a música, a dança, a natureza e os sonhos de milhares de brasileiros. O mundo para nessa festa de ritmos contagiantes, fantasias coloridas e sambistas deslumbrantes. Os brasileiros vivem para isso. Para esse momento único de perfeição, que vale por uma vida. Vale por todo o Brasil. Vale por todo o Carnaval. Este programa contém imagens fortes e pode ser inadequado para alguns telespectadores. Quando o presidente inicia as viagens de campanha, o serviço secreto precisa se superar. O presidente precisa ficar junto do povo, mas é o lugar mais perigoso. Proteção e política não se misturam. A fase de campanha dá a todos uma chance de se aproximar do líder dos Estados Unidos. Inclusive assassinos. Do outro lado da faixa de proteção, todos representam uma grande ameaça. Todos. Quando um único erro pode significar catástrofe, o serviço secreto tem que ser mais rápido, mais forte e, acima de tudo, mais inteligente que qualquer assassino em potencial. Plano A e plano B não são suficientes. Precisamos de um plano Z. A segurança do mundo livre está em jogo. Se não houvesse o serviço secreto, provavelmente o presidente não duraria um dia fora da Casa Branca. Serviço Secreto. Pesadelos da campanha presidencial. O presidente dos Estados Unidos nunca corre mais perigo do que quando está onde mais precisa, na rua, no meio do povo. Sempre que o presidente sair, haverá um risco. Não podemos levar o presidente para Camp David e deixá-lo lá por 4 anos. O importante é gerenciar este risco da melhor maneira e minimizá-lo. No fundo, o trabalho do presidente é com os cidadãos e estar no meio deles é como o presidente realiza seu trabalho. E como o mantém. Mas enquanto a campanha na rua é vital para a presidência, é um dos maiores desafios que o serviço secreto precisa enfrentar. Washington é um jogo dentro de casa. Fora de casa é preciso se equipar um pouco mais. Para o serviço secreto, este equipamento a mais é suficiente para encher 2 aviões de transporte C-17 da Força Aérea, 160 toneladas de equipamento. Um arsenal de armas, veículos, detectores de metal, palanques e escudos transparentes à prova de bala, equipamentos de comunicação e transmissores de frequência. Além de um exército de agentes, atiradores de elite, técnicos, motoristas, observadores, centenas de pessoas. Algumas apenas para coordenar com outras centenas da polícia local. Tudo isso chega depois que uma equipe de reconhecimento já investigou ameaças e fez buscas de armas ao longo da rota e em cada parada planejada.
De frente de lojas e caixas de correio a lâmpadas e molduras de quadros, nenhum detalhe é pequeno demais. Eles não o levam a nenhum lugar em que não esteja tão seguro quanto se estivesse andando pela cozinha da Casa Branca. Mas, para fornecer este nível de proteção, agentes têm planos de contingência para todas as situações imagináveis. Nós somos pagos sinceramente para pensar em situações ridículas que provavelmente jamais irão acontecer. É para isso que estamos lá. Plano A e plano B não são suficientes. Precisamos de um plano Z. E toda viagem de campanha é uma lembrança da maior falha deles. Dallas. Dia 22 de novembro de 1963, presidente John F. Kennedy chegou a Love Field, pronto para iniciar sua campanha à reeleição. Ele foi avisado que a cidade era um foco de extremistas de direita, mas ele não quis se intimidar e se recusou a ouvir o melhor conselho de seus agentes pessoais do serviço secreto. Para que a multidão pudesse vê-lo, ele andaria em um conversível aberto e quando o comboio saiu de Love Fields, Kennedy ordenou que os batedores na lateral de sua limusine aberta recuassem. Ele chegou a mandar que agentes saíssem de suas posições normais nas laterais de seu carro. O presidente queria que seus apoiadores tivessem uma boa visão dele. Mas enquanto passava pelo centro de Dallas, seus agentes pessoais se preocuparam por ele também estar completamente exposto aos inimigos. A lembrança daquele dia assombra todos os membros do serviço secreto. E para mim, foi muito importante lembrar o que poderia acontecer. Eu nunca quis que acontecesse comigo. Nós somos muito mais bem treinados agora do que quando eu cheguei em 1962. Não é que não fosse bom, não foi bom o suficiente quando o presidente Kennedy foi assassinado. O presidente nunca mais viaja em um conversível em uma carreata, nunca sem agentes no carro para defendê-lo e nunca sem a capacidade de eliminar a ameaça antes que ela possa dar 3 tiros. Depois do assassinato de Kennedy, o serviço secreto mudou para a Magnum .357, uma arma que derruba um agressor instantaneamente. No campo de tiro Angeles, na Califórnia, o ex-fuzileiro Ken Good e o especialista em armas de fogo Scott McKay demonstram sua potência. Ela usa uma munição especial, projéteis de ponta oca. Quando atinge um alvo macio a 440 metros por segundo, a ponta se abre em cogumelo como um pequeno, mas mortífero ariete, abrindo um caminho largo através da carne. Saída drástica. Com certeza. Quando atingiu, deu pra ver o pacote todo de gelatina literalmente vibrar. Cavidade imensa. Isso cortaria tudo ao atravessar o corpo. Eu chamaria de lesão irreparável ao tecido. Eu é que não queria estar do outro lado. De jeito nenhum. Mas há uma desvantagem na .357. É um revólver. O agente só pode atirar 6 vezes antes de ter de recarregar. E isso pode não ser o suficiente. Eu tentei recarregá-lo com a munição que estava no meu bolso. E, como pode ver, deu tudo errado. Eu só peguei 5. Meus dedos se atrapalharam. Projéteis caíram no chão. Então tiveram que melhorar. Agora a pistola escolhida pelo serviço secreto é a Sig Sauer P229 semi-automática. Ela tem um pente de recarga rápida. Nós temos uma arma carregada por pente e os projéteis chegam ao alvo rapidamente. Mesmo volume, mas fazemos na metade do tempo. Com muito menos estresse, muito mais segurança para recarregar, pegar a arma e atirar quando for necessário. Esta arma pode responder instantaneamente e ser recarregada em segundos. Tem um cartucho projetado especificamente para esta pistola e ela dá ao agente um pouco mais de segurança, mais poder de parada ao enfrentar uma ameaça. Como membro da equipe de contra-ataque, o ex-agente Joe Funk treinou com todas as armas do arsenal do serviço secreto. A Sig Sauer é famosa mundialmente como sendo uma arma excelente. Carregador de alta capacidade, poder de parada muito bom, bom poder de penetração, mas não é algo que vá necessariamente atravessar uma pessoa. É uma arma muito boa para o que o serviço secreto tenta fazer e precisa para conseguir.
Ter a arma certa dá uma vantagem ao agente, mas na rua, agentes precisam de mais que poder de fogo superior. Eles precisam pensar sozinhos. É preciso ser muito esperto. Você deve conseguir ajustar, pensar e ser muito flexível intelectualmente. Precisa dar um jeito de montar o quebra-cabeça. Eu acho que isso é mais importante que força física. Muitas pessoas acham que o papel do serviço secreto é apenas ficar ali como um grande guarda-costas. A realidade mesmo é que o presidente não poderia se mexer, ir a parte alguma e fazer nada se não fosse o serviço secreto. Armas maiores, planos inteligentes e treinamento melhor fazem do agente a melhor proteção. Eles possibilitam que o presidente faça seu serviço em qualquer lugar, mesmo diante do inimigo. 5 de junho de 1968. Robert F. Kennedy venceu as primárias do Partido Democrata na Califórnia. Em 1968, Bob Kennedy era candidato à presidência e tinha grande vantagem. Em Los Angeles, Kennedy fez o discurso da vitória no salão de festas do Hotel Ambassador. Embora provavelmente ele fosse o candidato indicado pelos democratas para presidente, ele não tinha a proteção do serviço secreto. Eu admirava Robert Kennedy. Gostaria que o serviço secreto estivesse lá. Mas, na época, apenas presidentes vigentes recebiam proteção do serviço secreto. Os agentes destacados para a segurança de Kennedy consistiam de um ex-agente do FBI e um segurança particular. Mas o que aconteceu com ele se tornou uma lição para o serviço secreto, assim como a morte de seu irmão. 12h10 da manhã. Guiado por um maître, Kennedy deixou o salão de festas e pegou o caminho dos fundos passando pela cozinha. Um atirador chamado Sirhan Sirhan se infiltrou. Em seu bolso, uma pistola Iver Johnson Cadet calibre 22. Quando Kennedy passou andando, Sirhan Sirhan viu sua oportunidade. Avançou e atirou a queima-roupa. Se observarmos a situação e o assassinato de Robert Kennedy, o conhecimento de como proteger alguém e como fazer isso não era empregado. O segurança de Kennedy tinha força, mas não a perspicácia do serviço secreto. O guarda-costas destreinado cometeu uma série de erros trágicos, todos em grande contraste com os procedimentos do serviço secreto atual, começando pelo reconhecimento. Antes do presidente caminhar por qualquer lugar, a equipe de reconhecimento vasculha tudo, garantindo que qualquer possível ameaça seja prevista antes que seja tarde demais. Nós sempre contamos com o reconhecimento. Isso é que realmente separa o serviço secreto do guarda-costas. É uma presença física com o objetivo de intimidar qualquer ameaça possível que vá se materializar. Não fazemos isso. Proteger o corpo, como um guarda-costas faz, realmente é o último recurso. Erro número 1. Sem equipe de reconhecimento para verificar o Hotel Ambassador ou dar segurança à área do evento. Era um lugar grande. Não vamos tentar dar segurança ao hotel inteiro, mas àquela área em que nosso protegido vai estar. Percorremos cada centímetro para cima e para baixo e de todos os lados. Esta é uma situação clássica. Um dos agentes atuais treina repetidamente para garantir que isso nunca mais aconteça. Sob o protocolo do serviço secreto atual, agentes identificam e controlam todas as entradas do local, os pontos de acesso para um assassino e todas as saídas que usariam para acompanhar Kennedy com segurança para fora do hotel. Ao entrar em um local, provavelmente o agente de reconhecimento já viu passagens de ar, todos os armários, ele sabe tudo sobre o lugar, então dependemos muito dele. Os agentes do serviço secreto então restringem o fluxo de uma sala para outra, criando um canal de segurança para o candidato onde eles possam controlar e rastrear armas. Erro número 2. Depois de seu discurso, Kennedy foi guiado para a cozinha por um maître do hotel, não um policial de proteção treinado. Apenas um dos guarda-costas estava armado e ele estava seguindo atrás da comitiva. Sob o protocolo do serviço secreto atual, Kennedy seguiria uma rota até uma saída protegida por agentes armados próximos o suficiente para bloquear um agressor no primeiro golpe. É preciso ter um agente ou um grupo de agentes perto dele o suficiente para dar cobertura e evacuar. Erro número 3. Mesmo depois de Kennedy levar 3 tiros, os guardas destreinados deixaram Sirhan sair livre. Ele pegou sua pistola e controlou o recinto de novo. Erro número 3. Mesmo depois de Kennedy levar 3 tiros, os guardas destreinados deixaram Sirhan sair livre.
Ele pegou sua pistola e controlou o recinto, de novo. Isso não aconteceria agora. Especialista em artes marciais Martin Wheeler vai demonstrar como agentes do serviço secreto podem eliminar uma ameaça e mantê-la assim. Eu vou usar o Ken como o meu protegido e vou ser o guarda-costas. O que procuramos principalmente são as mãos. Procuramos alguém que esteja agindo diferente das outras pessoas ou que esteja escondendo o que está fazendo. Se alguém estiver armado, temos que controlá-lo. Colocá-lo em uma posição onde possamos ao menos controlar suas mãos, ver o que está fazendo. Se eu puder, vou pegar minha própria arma. Não sei se a dele vai funcionar. Para agentes do serviço secreto, a questão não é ser um lutador forte, mas lutar com inteligência. Eles sabem como o corpo funciona e como usar essa biomecânica para obter resultados. Em um movimento rápido, Wheeler usa o tambor da arma como uma alavanca para pegá-la. Depois, ao manipular o cotovelo, levar o agressor ao chão. Para mantê-lo no chão, Wheeler dá uma chave de braço no agressor e o segura com o joelho. Para utilizar toda a vantagem possível, o serviço secreto coloca agentes em qualquer multidão de pessoas. Assim, o agente pode abordar o agressor de qualquer ângulo e distância. Às vezes, quando estamos longe de alguém, tentar pegar a arma pode não ser tão rápido quanto lidar com a pessoa em si. Então, posso tirá-la de ação, atacando, chutando ou controlando. É a forma mais rápida de agir. Com apenas uma fração de segundo para evitar um desastre. Um agente é treinado para entender como até o menor movimento pode ter um grande efeito. Há alguns meios de se trabalhar contra tendões, em que ele vai abrir o dedo, dificultando o ato de apertar o gatilho. Qualquer coisa que ataque a espinha é muito difícil para eles controlarem. Então, o golpe pode ser um meio muito eficiente de derrubar, desde que você controle a arma. E para controlar a arma, é preciso controlar o punho. Geralmente, quando estamos tirando a arma da mão de alguém, a primeira coisa que devemos fazer é tirar a linha de fogo do alvo. Podemos fazer isso movendo para outra direção, torcendo e girando. É uma alavanca, e o punho é uma alavanca. Então, podemos tirá-lo daquele ângulo. Basicamente, nós jogamos com o conceito de como controlar uma arma, tirando-a imediatamente da linha de tiro até o protegido. Domínio psicológico também é importante. A ideia principal é a pessoa que estiver protegendo ficar bem relaxada, não ficar ansiosa. Assim, o agressor não fica mais ansioso ainda. Devemos trabalhar de forma bem relaxada. Assim fica difícil para eles entenderem o que está acontecendo. Quanto mais eu me agitar, mais a chance dele atirar. Nós temos que relaxar e agir. Como último recurso, agentes treinam para usar o próprio corpo como escudo de proteção. Você pode facilmente usar seu corpo para proteger o cliente. O ideal é não fazer isso, porque se for baleado, não pode continuar protegendo. Esse tipo de dedicação é necessário para garantir que políticos possam fazer o que precisam fazer. Agora, todos os candidatos à presidência têm direito à proteção do serviço secreto. A faixa de isolamento, para um gerente de campanha, é a chave para a vitória. Para o serviço secreto, é um pesadelo. Faixas de isolamento são muito perigosas, sempre. É algo que os agentes levam muito a sério. São para habilidade exclusiva do serviço secreto. Quando você é um presidente em uma faixa de isolamento cheia de pessoas apertando sua mão, lhe dando tapinhas nas costas, é uma situação de estresse extremo, porque você está naquele lugar onde quebrou a zona pessoal. Temos que agir muito rápido. Proteção do serviço secreto geralmente começa depois das primárias. Em 2007, eles abriram uma exceção para o senador Barack Obama. O senador Obama estava atraindo multidões enormes, muito maiores do que se esperava. Como candidato, Obama obteve mais apoiadores, mas também recebeu mais ameaças. Quando se tornou presidente, as ameaças aumentaram ainda mais. Época de campanha significa mais oportunidades para assassinos. Um dia típico para um presidente em campanha envolve paradas em 7 cidades de 2 estados e um comício para mais de 30 mil apoiadores. Estas longas viagens nas estradas exigem um veículo imenso. Em abril de 2011, Obama estreou seu ônibus presidencial.
Equipado com instrumentos de comunicação de última geração e uma linha telefônica direta com o vice-presidente e o Pentágono, o ônibus possui sistema de supressão de fogo e tanques de oxigênio e provavelmente é pressurizado para proteger contra armas químicas e biológicas. É todo blindado. Vidros escuros, janelas à prova de bala e luz policial padrão. Pneus de Kevlar, que não precisam de calibragem, levam o presidente em segurança para cada uma de suas muitas paradas, com comícios enormes prontos para sua chegada. Mas a cada parada, o que parece uma confusão, na verdade, é uma manobra precisa estilo militar, coreografada pelo serviço secreto. Como montar um palanque, onde os agentes estarão posicionados, qual é a rota de fuga, como controlar a multidão, pré-determinar a faixa de isolamento, pois ele sempre vai querer encontrar o povo e apertar mãos. Uma tática do serviço secreto é manter a multidão parada e o protegido em movimento. Eu jamais iria querer uma multidão passando pelo presidente. É melhor mover o presidente pela multidão. Queremos que a multidão fique o mais estática possível. Agentes se posicionam de ambos os lados do candidato, enquanto outros ficam de olho nas pessoas tentando se aproximar. Quando trabalhamos com a faixa de isolamento e um protegido está apertando mãos, colocamos agentes na frente e agentes atrás. A forma de um diamante lapidado, podemos dizer. Esta é uma boa formação. Agentes observam a multidão frequentemente buscando qualquer sinal de um possível assassino. Uma coisa que procuram é acesso a uma arma escondida. As mãos sempre são a parte mais perigosa do corpo de alguém que eu procuro examinar da faixa de isolamento. Ninguém atira com o nariz. Se vejo alguém com as mãos enfiadas no bolso, não importa se está fazendo frio. Senhor, senhora, por favor, tire as mãos do bolso. Eu já fiz isso. Do outro lado da faixa de isolamento, todos representam uma grande ameaça. Todos. Eles também tentam identificar rostos por fotografias com milhares de nomes e arquivos nacionais que são atualizados constantemente. Agentes contam com esses arquivos, usando-os para procurar na multidão o rosto de pessoas perigosas e desequilibradas da região. Mas o meio mais importante de identificar ameaças vem do pressentimento, baseado em anos de treinamento e experiência. Precisamos tomar decisões rápidas e fazer julgamentos instantâneos. Essa pessoa seria um fã muito fervoroso? Quer apenas apertar a mão do presidente e ficou tão emocionado com a situação que não solta a mão? Ou seria alguém com a intenção de machucar o presidente? Isso exige seu treinamento e a criação de um sexto sentido. Os atos da pessoa antes dela se aproximar do presidente vão dizer quais são suas intenções. Se alguém na multidão parecer suspeito, haverá um agente com a mão no cinto do protegido, pronto para puxá-lo para longe do perigo em um instante. Minha experiência com presidentes e vice-presidentes é que eles nunca vão criticar o que você faz na faixa de isolamento. Se você puxa o cinto de um presidente ou tenta movê-lo para uma direção, ele vai lhe seguir, porque naquela situação ele está contando totalmente com a sua experiência e habilidade. Um agente puxa o protegido para a segurança, enquanto outros vão até a ameaça. Nesta situação, armas não seriam uma opção. Estamos perto demais das pessoas, há muito risco de danos colaterais, além de levar tempo. Temos que reagir imediatamente. Trabalhar dentro de uma multidão exige um sistema sofisticado para neutralizar um bandido. De volta à International Training Incorporated, o especialista em combates corpo a corpo Martin Wheeler vai demonstrar como o serviço secreto melhora a segurança do protegido e poupa observadores inocentes. Tomar decisões instantâneas é extremamente importante nesse tipo de trabalho. A esta distância é muito difícil tirar uma arma. Você precisa confiar nas suas habilidades de luta corpo a corpo. E o agressor pode não estar sozinho. Nessa situação, eu estou cuidando do Ken, que é meu protegido. E vejo duas pessoas se mostrando um pouco mais agressivas. Eles tentam avançar e eu tento controlá-los. Quando começo a ter problemas, eu devo separá-los. Quando um avança, eu uso este golpe para puxar a arma e controlá-los. Tudo faz parte da mesma manobra. Não fazemos manobras diferentes para coisas diferentes. Tudo faz parte da mesma ação. O princípio de desarmar agressores é se controlar. É preciso controlar a respiração ou seu grau de relaxamento e é preciso ter a noção exata de quem você está protegendo e onde ele está. Ao atacar partes do corpo que eles não sabem que serve de apoio, você tira um suporte fundamental para o movimento deles.
É muito mais fácil controlar alguém depois de controlá-lo psicologicamente. Depois é só a parte física. A mesma combinação de controle mental e técnica física também pode conter uma arma que pode passar do segundo perímetro, uma faca. O problema com a faca é essa distância. É que é difícil retirá-la e controlá-la. É preciso se concentrar no relaxamento. Sua vontade é correr da lâmina, mas você tem que proteger alguém, então deve enfrentar. Temos que agir bem devagar, quase como uma dança. Quando o agressor ataca, Wheeler desvia a faca, acerta a cabeça do agressor e o controla com uma chave de braço. Você literalmente retira a habilidade dele de se controlar, mas de um jeito que é difícil dele entender o que está acontecendo. A maior parte da estratégia é psicológica. Ficar calmo, pensar melhor que o agressor. Parte disso é como você age e se apresenta. Você quer que ele se sinta intimidado ou relaxado? Há muitas coisas que podemos fazer para começar a controlar alguém. A vantagem do serviço secreto é que cada agente é treinado para esse momento. E o agressor, eles esperam, não. Nesse caso, Wheeler desvia a faca acertando a parte interna do punho com sua mão esquerda, enquanto dá um soco na costela com a direita. Um golpe rápido no fígado e o cotovelo direito na espinha dá a Wheeler o controle. Depois vem a mão da faca com um golpe no plexo braquial, um feixe nervoso na área do pescoço que controla o braço segurando a arma. E isso permite o controle total em menos de 3 segundos. Armados com os segredos para neutralizar um agressor em segundos, agentes podem facilmente administrar ameaças à distância de um braço. Mas quando desastres naturais trazem perigos muito maiores, o serviço secreto precisa controlar o incontrolável. Toda vez que o presidente pega a estrada, o serviço secreto enfrenta um desafio. Mas os perigos são ainda maiores em uma emergência. Agentes chamam essas viagens não programadas a uma zona de catástrofe de visitas a desastres. Visita a desastres é uma viagem que, por causa de algum evento, nós não tivemos tempo de planejar. Furacões, eventos em que não tivemos tempo de fazer nosso reconhecimento padrão. Não é o jeito que o serviço secreto gosta de operar. Inicialmente, seu nível de ansiedade aumenta muito porque o serviço secreto é muito coreografado nos movimentos presidenciais. Uma parada improvisada traz muita angústia porque não foi planejada. Mas existe um pacote de proteção e um modelo para visitas a esses desastres. Mesmo em cima da hora, uma equipe de reconhecimento vai ao local antes do presidente chegar. O plano é colocá-lo e retirá-lo de lá o mais rápido possível. Você vai a um lugar onde a polícia local está desorganizada por causa de uma emergência nacional de algum tipo. Nós indicaríamos um sobrevoo e depois disso indicaríamos o pouso do helicóptero. Estas visitas rápidas podem ser mal interpretadas pela imprensa e pelo público. É preciso entender que não é que o presidente não tenha compaixão. É que quando vamos a uma área de furacão ou de um desastre de qualquer magnitude, a presença do presidente altera as medidas de segurança. Quando todos os sistemas estão fora do ar, o serviço secreto precisa pedir ajuda extraordinária, prejudicando recursos que já estão escassos. Eu chamei a Guarda Nacional e as Forças Armadas em uma emergência nacional que eles ajudariam. Normalmente não usamos estes recursos porque há outras autoridades no local, as municipalidades, a polícia e aí por diante. Mas coisas dessa natureza usam o que estiver disponível. E para chegar lá, o veículo normal escolhido é conhecido como Marine One. O bimotor Sikorsky VH-60N White Hawk é uma super máquina com uma autonomia de 900 km e atinge a velocidade de 295 km por hora. A vista do Marine One é realmente espetacular, eu posso dizer. Você sobrevoa alguns lugares com espaço aéreo restrito. Eu sobrevoei a 200 metros do monumento de Washington um dia e parecia que eu ia tocá-lo. Passamos muito perto e achei aquilo espetacular mesmo. Mas voar em um helicóptero para uma tempestade ou pousar em uma zona de desastre é muito mais perigoso. Alguns dizem que recentemente equiparam o Marine One com um LADAR.
Feixes de laser que criam um mapa dinâmico em 3D da área em torno da aeronave, permitindo que o piloto voe com tempestades fortes ou com visibilidade zero. Lidar também pode ser usado para detectar venenos químicos e biológicos na atmosfera. Com esse tempo de aviso, o helicóptero pode desviar deles. Mas no chão, não há substituto para o trabalho de reconhecimento. Quando levamos o presidente dos Estados Unidos numa visita a desastre onde houve estragos importantes por um furacão, não queremos que o presidente saia do carro e pise num fio de alta tensão e seja eletrocutado. Isso não vai levar a um final feliz. Cada centímetro do chão onde o presidente vai passar precisa ser vasculhado até as estradas. Estas são coisas em visitas a desastres onde as estradas sofreram muitos danos em sua estrutura. Precisamos ter certeza de que essas estradas vão suportar o peso de tais veículos também. Visitas a desastres são perigosas, mas é um risco que o presidente precisa correr para restaurar a confiança e a calma. A parte importante do que o presidente faz é tocar as pessoas. Acho que os agentes precisam saber como fazer isso. Quantas pessoas dizem, eu apertei a mão do presidente e não lavei por 2 semanas? É uma experiência única e acho que é uma que todos os presidentes reconhecem como algo que eles precisam fazer. A parte negativa é que as pessoas chegam perto demais do presidente. Os agentes precisam prestar atenção, pois não há muito tempo para reagir quando as pessoas estão tão próximas. E o caos de uma zona de desastre apresenta um desafio específico. Uma coisa que vemos acontecer após desastres naturais de larga escala, eventos violentos e eventos de terrorismo, é que esses eventos podem ter um efeito desestabilizador em algumas pessoas que talvez estejam enfrentando o fato, mas não tão bem. Podemos ver mais ameaças surgirem. É o tipo de ameaça mais perigoso. Um que o serviço secreto sabe que está sempre à espreita. O assassino em potencial que eles chamam de chacal. Existem assassinos de vários tipos, e um dos que mais preocupam o serviço secreto é o que chamam de chacal. O chacal é um termo não oficial do serviço secreto que às vezes ouvimos os rapazes usando, talvez apenas se referindo a um assassino em geral. Seus motivos para atingirem o presidente nem sempre são óbvios, tornando-os difíceis de rastrear. Alguns pensam que atacar ou tentar matar um político seria por motivos políticos, mas nos Estados Unidos raramente é o caso. Normalmente, eles sempre buscam o alvo mais proeminente. Que alvo lhes daria a maior atenção da mídia? O serviço secreto precisa prestar muita atenção às ameaças que um presidente pode atrair além da política, como raça. Each of us knows the difficulties that a racially conscious white man faces in modern-day America. Presidente Obama recebe uma média de 30 ameaças de morte por dia, 400% a mais que George W. Bush. Na pesquisa que o Serviço Secreto fez sobre assassinos e agressores, surgiu um termo ótimo, chamado assassinos em busca de uma causa. E isso descreve alguns indivíduos que querem usar da violência e procuram grupos radicais quase como um jeito de justificar a violência que eles querem empregar para lhes dar uma causa, lhes dar uma motivação. E a raça do presidente pode ser uma destas justificativas para fazer alguém que já pensava em violência se sentir justificado para seguir adiante. Mas o motivo também pode ser algo completamente diferente e muito menos previsível. As pessoas que ameaçam a vida do presidente, a maioria delas tem algum problema de saúde mental. O Serviço Secreto é uma das únicas agências que trabalha muito mesmo com psiquiatras e psicólogos. O que descobriram é que existem muitos outros tipos de motivação para um possível assassino. Pessoas que estão na beira do desespero, que tenham perdido tudo ou pensem que perderam tudo e cheguem a um ponto em que acham que a única opção que resta é ingressar na violência. Em 1972, um chacal chegou ao seu grande momento e agarrou sua oportunidade quando o governador George Wallace foi para o meio do povo contra os conselhos de seus agentes do Serviço Secreto. Ele havia acabado de sair vitorioso das primárias democratas em Michigan. Em Maryland, o governador Wallace fazia uma parada para a campanha que vinha sendo meio arriscada. O povo não vinha sendo tão amigável. Aquela multidão estava receptiva. Era a primeira multidão que ele viu sendo amigável em vários dias. Então ele desceu do palanque, arregaçou as mangas e pôs mãos à obra. Começou a apertar as mãos. Era uma multidão não estudada.
No meio de todos estava Arthur Bremer, um marginal social perturbado esperando seu momento de atacar. Quando Wallace se debruçou sobre a faixa de isolamento, agentes tentaram afastá-lo da multidão. Bremer viu uma abertura e atirou. Wallace levou 5 tiros. Ele sobreviveu, mas ficou paraplégico. E sua campanha oscilante chegou ao fim. Agentes imediatamente dominaram Arthur Bremer, mas logo descobriram que não tinha sido a primeira tentativa dele. Quando o serviço secreto fez uma busca no quarto dele, encontrou um diário. Ele tentou atirar em Nixon em 2 ocasiões diferentes, mas não conseguiu se aproximar o suficiente por causa do serviço secreto. Bremer não era o único agressor que fez outras tentativas. John Hinckley Jr. usou a história de Bremer como inspiração. Sua tentativa de assassinar o presidente Ronald Reagan é bem conhecida. Mas antes de ter Reagan como alvo, Hinckley seguiu o presidente Carter por vários estados. A motivação de Hinckley não tinha como ser prevista. Ele acreditava que atirar no presidente, qualquer presidente, impressionaria a atriz Jodie Foster. Isso mostra como pode ser difícil reconhecer um chacal com antecedência. A maioria seria de assassinos sem histórico de crimes violentos e é impossível traçar o perfil de toda pessoa insatisfeita nos Estados Unidos. Então, o Serviço Secreto trabalha continuamente para rever sua avaliação de ameaças, baseando-se na catalogação e classificação de incidentes realmente preocupantes. A avaliação da ameaça é uma investigação baseada em fatos comportamentais, não é traçar perfil. Muitas pessoas acham que o serviço secreto traça perfis, e este não é o caso. Ele se concentra no comportamento que causa preocupação e reúne mais fatos sobre aquela pessoa e sua situação específica. Alguns chacais se identificam se entregando. Ele disse que vai matar o presidente e que vai matar a primeira-dama. Alguém ouviu isso e passou isso adiante. Eles se vangloriam de seus planos para amigos e familiares, um processo que o Serviço Secreto chama de vazamento. Aquelas pessoas que pensam em atacar compartilham suas ideias. Contam para as outras pessoas, para os amigos, postam alguma coisa online, buscando alguma validação ou retorno, ou até ideias táticas de como executar este ataque. Um dos principais motivos de conseguirmos evitar violência premeditada é por ela estar na tela de nosso radar. Uma fonte de informação onde podemos procurar são sites de relacionamentos. O que estão postando no Facebook ou postando no Twitter. Seja em salas de bate-papo, cartas ou conversas em público, quando uma ameaça entra, o Serviço Secreto adiciona a pessoa em seu banco de dados. Deste registro inicial, os agentes do Serviço Secreto vão observar outras coisas que acontecem com tal pessoa. O que sabem da situação dela? Será que ela está à beira do desespero? O Departamento de Inteligência dá um relatório de quem está fazendo o quê. Claro que o escritório local de campo sabe quem são os doidos. Além disso, a delegacia local sabe quem são os loucos que podem aparecer. Em 1991, uma ligação anônima para um programa de rádio fez declarações ameaçadoras para o candidato Bill Clinton. Alguém ligou para um programa de rádio e disse que o presidente Clinton fugiu do serviço militar e que era um hippie cabeludo. E o locutor disse, e daí? Ele disse, só estou dizendo, quero alertar que há muitos atiradores de elite, veteranos de Vietnã por aí, e que não gostam dele. Era uma ameaça disfarçada. O Serviço Secreto abriu um disque denúncia gratuito. Alguém ligou e disse, eu sei quem ele é, sei que é o Charlie. E, bom, e quem é? É o meu vizinho, eu sei que é, eu conheço essa voz, é do meu vizinho. E eu disse, ótimo, e onde você mora? Ele perguntou se eu iria procurá-lo, e eu disse que sim, e ele disse, você pode pegar meu cortador de grama com ele? Então nós fomos, interrogamos e conversamos. Ele confirmou ter dito aquilo, mas e daí? Não tenho a intenção de feri-lo, eu só estava dando minha opinião. Então o negócio é o seguinte, no dia da visita queremos que você fique em casa, pois vamos colocar um carro nos fundos e outro na frente da sua casa. Entendeu o que eu disse? No dia da visita, gostaríamos que ficasse em casa. Mas apesar de toda a preparação e segurança, possíveis assassinos podem passar. E é quando agentes no local precisam usar seu treinamento e instinto para identificar o perigo no meio da multidão. Há sinais biológicos e físicos
muito específicos que entregam as pessoas. Não dá para fingir tranquilidade se está nervoso. Seu corpo entrega. Esse é o princípio do detector de mentiras. Não dá para fingir sinais biológicos. Não tem como. Israelenses usaram isso com sucesso nos seus aeroportos e nós usamos modelos semelhantes. Agentes observam em busca de sinais biológicos, como suor, ou atitudes suspeitas, como usar óculos escuros em um dia nublado. O detalhe da imagem que parece fora do lugar. O que está diferente? O que não se encaixa nessa multidão, naquele dia específico, naquele momento específico? Às vezes, os olhos observadores dos agentes são suficientes para evitar ataques de chacais. Mas alguns agressores têm uma dedicação à sua causa que não há como impedir. Dia 11 de setembro de 2001 aconteceu o inimaginável. Uma coisa que nem o serviço secreto jamais previu. Eu estava no escritório de Melville Field, a uns 50 quilômetros de Manhattan, e outro agente entrou correndo no escritório e disse: "Uma bomba acabou de explodir no World Trade Center." Nós ficamos lá, sem conseguir acreditar. Nós vimos o outro avião batendo e só conseguimos ver cortinas de fumaça. Foi quase apocalíptico, como se tudo estivesse acabando. Os Estados Unidos estavam sendo atacados e o presidente George W. Bush estava em uma escola perto de Tampa, na Flórida, a 1.600 quilômetros da segurança da Casa Branca. Não havia muitas certezas. Se lembrarmos daquele dia, havia boatos de que o Departamento de Estado fora bombardeado. Boatos de que estavam indo para a Casa Branca. O caos se espalhou pelo país inteiro. Ninguém sabia quando ou se haveria o próximo ataque. O serviço secreto não sabia se havia alguém planejando algum ataque aéreo catastrófico à carreta em Tampa. O que passou pela cabeça deles é que precisavam levar o presidente de volta para o Força Aérea 1 o mais rápido possível e depois definiriam o que fazer. Às 9h35, a carreata saiu da escola Brooker e foi com o presidente Bush para o aeroporto Sarasota Bradenton, a 6 quilômetros dali. Enquanto estavam no caminho, um terceiro avião atingiu o Pentágono. Washington estava sendo atacada. Todos os membros do governo, incluindo o presidente, eram um alvo. Pela primeira vez na sua história, o serviço secreto pôs em prática seu plano de sucessão, reunindo os 15 primeiros na linha de sucessão para a presidência, colocando-os sob proteção no caso dos outros serem mortos. Se você estivesse com o presidente Bush no dia 11 de setembro, provavelmente estaria pensando que foi para aquilo que você foi treinado. Sua vida inteira você treinou para esse momento, quando tudo dá errado. Eles tinham um plano de como retirar o presidente no caso de uma emergência que exigisse que ele chegasse a outro lugar muito rápido. Às 9h57 da manhã, o Força Aérea 1 estava na pista para uma decolagem rápida. 2 caças F-16 se uniram a ele logo depois, dando-lhe proteção externa. Carregados com mísseis terrestres e mísseis aéreos que podiam atingir um alvo a 70 quilômetros de distância e metralhadoras que disparavam 6.000 tiros por minuto. É preciso ter esse poder de fogo para conseguir intimidar qualquer adversário possível. Devemos garantir sempre que temos um material bélico que vença o inimigo em qualquer tipo de situação. O serviço secreto tinha que manter o presidente no ar, evitando Washington até que uma zona segura para pousar fosse encontrada. Mas o presidente ainda precisava governar o país como se estivesse no Salão Oval. O Força Aérea 1 é equipado para isso. Seu andar superior é dedicado a equipamentos de comunicação. São 383 quilômetros de fios, 85 telefones a bordo, 19 monitores de televisão, conexões de internet e codificação de sinais de última geração que permitiam que o presidente e sua equipe mantivessem contato com qualquer lugar do mundo. Se necessário, o serviço secreto pode manter o presidente no ar por dias. O Força Aérea 1 tem a capacidade de ficar no ar por muito tempo. Ele pode ser reabastecido em pleno voo. Os agentes queriam levar o presidente Bush direto para um abrigo secreto no meio do país. Mas o presidente tinha outros planos.
Estamos numa época em que as pessoas querem ver seu presidente todos os dias. E quando existe o caos, eles querem ver o presidente na hora. E querem ver o presidente dizendo o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que não sabem e o que será feito dentro do plano de contingência do serviço secreto. Às 6h40 da tarde, o Força Aérea 1 pousou na base Andrews da Força Aérea ao lado do Capitólio. Assim, o presidente poderia falar com a nação do verdadeiro Salão Oval. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Planejamento e treino mantiveram o serviço secreto um passo à frente do problema. A reação do serviço secreto naquele dia foi impressionante. Outras agências não reagiram tão bem, mas o serviço secreto parecia que tinha tudo planejado. O dia 11 de setembro tornou a nossa missão muito real. Acho que para muitos agentes jovens, principalmente para mim, que na época estava há 3 anos na agência, ele tornou real que havia muita gente má no mundo, que num piscar de olhos, pode matá-lo num instante. Muitas pessoas tiveram um fim terrível naquele dia. Queriam mandar um recado para os Estados Unidos da América. E ser um agente naquele dia, naquele específico 11 de setembro, mostrou o quanto somos necessários. Para proteger o presidente para o bem de todos os americanos. Versão brasileira DPN Santos.